Então, bom, vocês gostaram de nanotecnologia em cosméticos, vocês têm muitas áreas para trabalhar, dependendo em que área que vocês gostariam de atuar nesse processo. Aqui eu trouxe para vocês algumas áreas em que a nanotecnologia já é realidade. Então nós temos aqui a área automotiva, a gente tem produtos da GM e principalmente, por exemplo, vidros autolimpantes, pinturas que não riscam, pigmentos que nos dão efeitos diferenciados na pintura de carros. Depois nós temos materiais de construção para serem mais resistentes, ou por exemplo, como eu falei para vocês, com ação bactericida. Depois nós temos eletrônicos, em que a gente vai ter os LEDs. Depois nós temos ainda os cosméticos, que eu vou mostrar agora montes de exemplos para vocês. Nós temos em tecido e moda. Hoje a gente já consegue ter tecido que evita mau odor, tecido que faz controle térmico, tecido que libera, por exemplo, um hidratante ou um odor agradável, um perfume. Depois, em equipamentos médicos, nós podemos ter tanto para diagnóstico médico como as nanopartículas de prata, fazendo uma asepsia mais adequada. E nos esportes, então, a gente tem raquetes de tênis da Babolat com nanotubos, nós temos ainda substâncias mais lisas, substâncias hidrofóbicas, substâncias hidrofílicas, a gente consegue manipular uma série de substâncias. Então, isso são produtos que já tem no mercado. Aqui a gente tem um dado de um portal internacional chamado nanotechprojects.org. Ele é um banco de dados voluntário. As empresas que trabalham com nanotecnologia acessam esse site e cadastram seus produtos. E a gente tem aqui os dados dos produtos cadastrados que envolvem a área de cosmético. Então vocês podem ver que a maior parte dos produtos é destinado à pele e são basicamente anti-aging e produtos de hidratação, mas também nós temos produtos para cabelo e depois produtos multifunção, ou seja, nós temos já cosméticos com nanotecnologia em praticamente todos os usos. O primeiro deles, o pioneiro, foi a L'Oréal, com o lançamento do Lancôme Primordiale, em que são incorporadas nanocápsulas de vitamina E, que a gente tem uma foto dessas nanocápsulas. A Lancôme, a L'Oréal, desde 1990 trabalha com esses produtos. Eles compraram o direito do uso de uma patente de um professor francês e produzem então essas nanopartículas poliméricas contendo então vitamina E numa linha Primordiale. Para vocês terem uma ideia, um creme da L'Oréal, ele obviamente já é caro, mas ele deve custar na faixa de $60. Os produtos da linha Primordiale vão a $120. Então a gente tem um ganho em custo, na verdade um ganho em valor agregado pela tecnologia a mais sendo colocada nesse produto. Aqui a gente tem alguns nanocosméticos que eu já achei à venda no mercado brasileiro. Então nós temos os produtos das nanocápsulas aqui da L'Oréal, Lancôme. Nós temos o Photoprot, que é um produto desenvolvido no Brasil, que é um filtro solar FPS 100. Nós temos lipossomas de diferentes marcas. Nós temos uma marca que vende fulereno. Nós temos nanocristais e nós temos nanoemulsão. Então todos esses produtos já estão à venda e disponíveis no mercado brasileiro. Aqui tem mais alguns do mercado internacional. Shampoo, condicionador Nanotherapy, Shiseido com nanopartículas, nanopartículas de ouro, nanopartículas de vitamina A linha Primordiale. Esse aqui tem nanolipid carriers, esse outro tem nano, não sei se vocês conseguem olhar, nano, toda a linha nano. Tem um outro produto que chama nanofiller, que é para preencher rugas. Depois nós temos o nanocolor, que são pigmentos nanométricos que prometem uma melhor coloração dos fios brancos. Aí depois nós temos alguns produtos que vêm com a explicação, que vêm com o porquê de usar. Então nesse caso
são géis com lipossomas, em que ele explica justamente, aqui tem o desenho, que ele mostra como é que ocorre essa penetração, ele ultrapassa o extrato córneo e ele se deposita nas camadas mais profundas da pele. Então isso já é até propaganda, ou seja, o mecanismo de ação dessas nanopartículas na área cosmética não são só para o benefício do produto, mas já são marketing, já são claim de marketing dos produtos. Eu imagino que vocês já devam ter escutado alguns produtos com nano na área de cosméticos. Há pouco tempo a gente teve uma multinacional colocando então shampoo com nanotechnology. Então a gente tem, na verdade, produtos muito acessíveis a nós. Aqui a gente tem uma outra propaganda de outra marca que mostra então o ativo encapsulado no lipossoma e diferentes lipossomas. E esse caso, por exemplo, aqui é de novo a vitamina E. A vitamina E é um ativo cosmético que ele tem sido deixado de lado nos últimos anos e ele foi revigorado com o advento das nanopartículas. Então hoje, a gente colocar a vitamina E num creme não é mais um apelo de marketing, mas a gente colocar nanopartículas de vitamina E passa a ser um apelo de marketing legal para os produtos. Aqui eu fui numa feira semana passada e a gente tem alguns lançamentos de produtos com nanotecnologia. Então, isso são produtos nacionais. Eu trouxe aqui, na verdade, alguns deles. Então, tem aqui, por exemplo, para vocês terem uma ideia, é um anti-rugas. Depois tem o esmalte ali da foto. E esse aqui eu achei super legal. Ele é um produto de nanopartículas em aerosol. Então, na verdade, ao invés de tu usar uma máscara de hidratação para o cabelo, tu usa um aerosol de hidratação para o cabelo e daí não precisa tirar. Tu pega, aplica uma dose única, aplica tudo no cabelo e tu faz a hidratação. Então, vocês podem ver que as áreas cosméticas são absolutamente todas. Hoje a gente consegue entrar em qualquer área de produto cosmético com nanotecnologia, com apelos mais variados. Bom, até agora tudo que eu mostrei para vocês foi muito interessante, mas vocês querem ver alguma coisa que mostre que funciona, não? Então, aqui são dados de um corte histológico de pele, em que o ativo, ao invés de ser vitamina E, ao invés de ser algum outro ativo cosmético, é um pigmento vermelho. Tá? Então, o vermelho é justamente o que a gente está vendo como se fosse o ativo do nosso cosmético. O que é o A? O A é o creme normal. O que a gente pode ver? Que o ativo ficou praticamente só no extrato córneo e teve uma leve penetração nas primeiras camadas da epiderme. Já o B, o C e o D são 4 formulações de nanopartículas diferentes. Por quê? Porque esse é um artigo científico, ele estava estudando as diferentes formulações que ele poderia fazer. Se vocês olharem o B, olhem a concentração de ativo que ele conseguiu e a profundidade de penetração. Ou seja, se a gente comparar com um produto não nano, a gente tem uma penetração muito mais profunda, numa quantidade muito maior. E isso depende da formulação que a gente usar. Aqui, por exemplo, ela é mais homogênea e mais superficial. Então, com isso, me permite, como formuladora, por exemplo, escolher a formulação que eu quero usar para ter um efeito biológico diferenciado. Então, vocês podem ver como é interessante o uso dessas nanopartículas para que aqui imaginando um cosmético, ele realmente tem uma ação maior. Esse dado é muito, muito legal. Ele é um coelhinho em que foi depilado o dorso. Aqui no A, ele é um coelhinho com dorso depilado. No C, se pegou a nanopartícula sem ativo nenhum, nanopartícula pura, e se aplicou no dorso do coelhinho. No B, se aplicou o ácido retinóico puro, da maneira que nós aplicamos hoje, tá? O produto comercial de farmácia, e ficou nesse estado, a pele totalmente machucada, com uma irritação extremamente grande, e vocês podem imaginar que isso também acontece com a gente, quando a gente passa, usa errado, ou faz algum tipo de alergia ao produto. E o D é a nanopartícula com o ácido retinóico na mesma concentração que o de cima. Isso significa o quê? Significa que se eu aplicar hoje o produto comercial que eu consigo comprar na farmácia, eu posso ter um efeito assim no meu rosto. Vermelho, irritado, machucado.
No momento que eu aplico ele na forma de nanopartículas, eu tenho uma irritação mínima, praticamente irrelevante aqui. Por que isso? Porque quem entra em contato aqui com a pele é toda aquela concentração de ácido retinóico que eu coloquei. Se eu botei um bolão, é um bolão. Se eu botei um pouquinho, é um pouquinho. Aqui, quem entra em contato com a pele naquele momento que eu passei o creme é a partícula. E o ácido retinóico vai saindo da partícula e entrando em contato com a pele aos poucos. Isso significa que a concentração nunca vai estar alta demais, capaz de causar um dano na pele. Ela vai estar sempre constante para manter, sempre dando aquele produto para a pele, a fim de obter o benefício cosmético, mas não obter a irritação cutânea. Então esse dado é muito bonitinho, é um estudo também de literatura. Aqui eu tenho outro dado que mostra para vocês como é interessante a gente usar nanopartícula quando a gente tem interesse em ação antioxidante. Quando eu disse para vocês que os raios UV chegavam até a camada basal da epiderme e causavam uma ação oxidativa, é o que a gente chama de lipoperoxidação das células. E que é isso? É justamente o radical O, radical hidroxila, ele reagir com esses lipídios de membrana e causar uma morte celular. E isso a gente chama de lipoperoxidação e é um dos efeitos maléficos do sol. Para a gente avaliar justamente a ação antioxidante, a ação que um cosmético tem no bloqueio desse efeito danoso na pele, a gente avalia a ação antioxidante. Nesse caso, a gente avaliou quanto que as células sobrevivem. Ou seja, nós pegamos células, colocamos um agente oxidante, peróxido de hidrogênio, e vimos as células morrerem. Depois a gente pegou as células, colocou o peróxido de hidrogênio e colocou um antioxidante, que aqui a gente usou o resveratrol. Resveratrol é a molécula do vinho que vocês já devem ter escutado, é atribuído ao vinho uma série de usos como anti-envelhecimento, prolongador da juventude, e a molécula ativa do vinho chama resveratrol. O resveratrol fez com que praticamente 50% dessas células sobrevivessem. Depois se pegou o resveratrol, se formulou dentro das nanopartículas e se fez o mesmo estudo, na mesma dose. O que a gente viu? Que 90% das células sobreviveram. Ou seja, a ação antioxidante do resveratrol foi potencializada pela aplicação dela dentro das nanopartículas. Ou seja, o ganho em eficácia. Aqui a gente tem um fio de cabelo antes e depois do tratamento com lipossomas de queratina. Aqui a gente tem o fio completamente quebrado, destruído, maltratado. E após a aplicação desse produto, a gente tem um reparo do fio de cabelo. É um efeito interessante, é feito por microscopia eletrônica e justamente mostra uma aplicação não só na pele, mas também no fio de cabelo dessas estruturas. E aqui eu trouxe uma foto de ação anti-rugas, em que a gente tem o antes e o depois, em cima o gel puro e embaixo o gel com as nanopartículas. Então vocês podem ver a atenuação das rugas, e que na foto tridimensional, quanto mais profundo, mais escuro. Então vocês veem que passar um gel puro não tem efeito nenhum. Só que no momento que a gente passa o gel com as nanopartículas, a gente tem uma redução, então, daqui do vermelho para o laranjinha, fazendo com que essa profundidade da ruga efetivamente diminua. Então são efeitos biológicos que a gente vê do uso de nanopartículas. Bom, então agora eu refaço a minha pergunta. A pergunta inicial era, vocês já usam? Agora a pergunta é, vocês ainda não usam? Então eu agradeço para vocês, estou para as perguntas, eu não sei, não chegou nenhuma para mim, mas tem um bolinho lá. E tem meu e-mail, meu laboratório fica aqui no anexo prédio 4, 3, a Solange está assim, 3. Quem quiser conhecer, depois acho que a gente pode marcar, quem quiser vir um dia conhecer o laboratório, me escreve, a gente agenda. Mas então essa é a linha de pesquisa que a gente tem, tá? Só um pouquinho, que eu não sei, tu quer passar para eles primeiro ou pegar as tuas primeiro?
cosméticos, eu quase se olha, eu quero saber dos meus. Tá, bom pessoal, nós recebemos uma grande quantidade de perguntas aqui na frente, mas antes de nós passarmos efetivamente para as respostas da professora, nós só gostaríamos de fazer alguns comentários. Primeiro, amanhã nós teremos duas atividades. A primeira será comigo, com a professora Solange, onde nós vamos retomar alguns desses exemplos. Eu sei que surgiram algumas palavras hoje de tarde que não são de uso comum, como vocês devem ter ouvido ali, como salto quântico, fotoluminescência, algumas palavrinhas que não são muito populares. Então amanhã, na nossa palestra inicial, nós vamos retomar e vamos dar alguns enfoques mais objetivos a nível de quem está no ensino médio, como isso é visto no ensino médio. Outra coisa, a segunda parte amanhã também vai ser com uma profundidade um pouco maior, também teremos a mesma sistemática de perguntas, prints e tudo mais, então o processo continua basicamente o mesmo. E amanhã, na nossa fala ali da professora Solange, nós vamos falar mais, vamos explicar mais sobre o processo de como acessar o site do Mais Unifra, como ver os aplicativos e tudo mais, e também o responsável, que é o Yuri, que está chegando lá, em seguida ele ainda vai mostrar para nós alguma coisa sobre o Mais Unifra. Quando vocês vão respondendo as perguntas da professora, ele vai organizando para mostrar os materiais que já tem disponíveis. Então, professora, vamos lá, o pessoal mandou uma grande quantidade de perguntas. E eles querem saber o seguinte, uma das primeiras, acho que até já foi razoavelmente respondida, qual o cosmético que usa nanotecnologia que é fabricado no Brasil, seja totalmente fabricado no Brasil. Esquecendo, o pessoal que mandou perguntas, mesmo as que a gente não leu, vocês podem passar lá depois para retirar o seu brindezinho, né? Incentivando as perguntas aí, né? Já que aqui não dá para fazer valer nota, não cai na prova, mas então pelo menos tem o brindezinho, né? Bom, hoje no Brasil a gente tem algumas indústrias que produzem desde o início, então elas produzem a nanopartícula, colocam no creme e vendem o creme final. Então a gente tem, por exemplo, hoje já a Natura, o Boticário e a Biolab, que eu saiba, que são as três empresas que hoje produzem desde o início até o fim. Depois a gente tem indústrias nacionais que produzem a nanopartícula e disponibilizam para as indústrias de cosmético comprarem a nanopartícula pronta e colocarem no seu produto final. Aí a gente já tem uma série de empresas, vocês viram um monte de fotos, eu mostrei mais alguns produtos, que daí a empresa não produz a nanopartícula, ela compra a nanopartícula pronta e aplica no seu produto final. Então existem as duas possibilidades hoje no mercado brasileiro de se trabalhar. Aqui, ó, a pessoa fez uma pergunta sobre usar essa tecnologia para reconstruir tecido humano. Eu acho que vai mais ou menos na mesma linha daquela pergunta que foi feita para o professor anterior, que era nos nanotubos, na substituição de ossos. Então eu vou ampliar um pouquinho a pergunta e saber, será que seria possível manter uma pele jovem para sempre? Ou seja, não. É possível? A beleza eterna? Olha aí. Na verdade, sim. Hoje o envelhecimento ele é dado por duas causas, a intrínseca e a extrínseca. A intrínseca é aquela associada ao nosso envelhecimento natural, que vai ao envelhecimento das mitocôndrias, à redução da respiração celular, a uma cascata de diminuição de produção hormonal do nosso corpo e que a gente tem pouca influência sobre ela. Sobre ela, na verdade, o que tem grande influência é uma reposição hormonal, que ainda é muito questionada. A gente, por exemplo, existem médicos que fazem reposição de hormônio de crescimento, para que a gente nunca pare de ser adolescente, por exemplo. Só que isso ainda é muito questionado. As pessoas falam em menopausa, repor estrogênio e progesterona, andropausa, repor testosterona. Só que ainda não é uma matéria de amplo uso e de concordância entre todo mundo. Já no caso do envelhecimento extrínseco, que é aquele causado por todas as causas que não são o nosso próprio metabolismo, seja poluição, cigarro, sol, estresse, uso excessivo de algum produto orgânico, qualquer outro fator que não seja o nosso próprio corpo, esse sim, a gente consegue combater cada vez de uma maneira mais eficaz. Então, a gente não vai viver para sempre, a gente sabe disso, a gente pode viver cada vez mais, mas nada é eterno. Então, a gente também não tem como ter a pele jovem para sempre, mas sim menos afetada por fatores externos, que é o que faz hoje vocês olharem para uma pessoa de 60 anos que tomou banho de sol a vida toda e para uma pessoa de 60 anos que nunca foi para a praia e vocês saberem que uma tomou sol e parece uma velha e a outra está bem conservada.
termo conservado é ótimo. É horrível. Bom, olha só, seguindo mais ou menos a mesma linha, eu só quero saber por que os antirrugas são feitos por idade. Por que, por exemplo, eu tenho 25, por que eu não posso usar um creme assim, por exemplo? Na verdade, poder usar pode. Qual que é a diferença? Que quando a gente tem uma pele jovem, a gente tem uma quantidade de colágeno e elastina na pele, uma quantidade de água maior. Então é uma pele que está menos sofrida com as agressões externas. Com isso, o que é o mais importante dessa pele? É proteger ela das agressões externas para que ela não envelheça. Isso significa que o cosmético principal nesse caso é o filtro solar. Por quê? Porque eu não quero que o sol acelere o processo de envelhecimento. Além do filtro solar, eu vou utilizar alguns antioxidantes para já ir neutralizando aqueles radicais livres formados mesmo com uma pele de 18, 20 anos. Já uma pele de 50 anos, que talvez nunca tenha usado um cosmético na vida, ela vai ser uma pele muito mais maltratada, em que eu preciso colocar clareadores para tirar as manchinhas, em que eu preciso colocar produtos ácidos capazes de fazer uma renovação celular mais rápida, muito mais produto antioxidante. Por quê? Porque eu vou tentar reverter o processo de envelhecimento. Por isso que é por idade. Aqui eu tenho uma pergunta. Deixa eu só a minha continuar, já vou para toda. A pessoa quer saber se, além das vantagens que tu citaste, por exemplo, no caso do esmalte, o que você tem de resultados negativos das nanopartículas? Das nanopartículas? Você citou os benefícios do esmalte, de outros cosméticos. Existe alguma pesquisa que trabalhe já com alguma possível implicação? Assim, a grande dificuldade do uso da nanotecnologia, primeiro, é custo, né? Então ainda são produtos bastante caros, e estabilidade. Então muitas vezes eu incorporo a nanopartícula no meu cosmético e eu perco a estabilidade desse produto. Então eu tenho problemas tecnológicos, problemas de produção, muito mais do que de efeito. Sua pergunta? Na questão da acne, Tá. por exemplo, tem esses cremes com nanotecnologia que tem profundidade, como no caso da ruga. Não teria um creme que entrasse na origem da acne, sei lá, acho que nas glândulas sebáceas, sei lá. Isso. Isso teria a mesma eficácia dos cremes das rugas. Assim, a pergunta foi sobre acne, quer dizer, se a nanopartícula penetra para reduzir uma ruga, se ela não penetraria a nível de uma glândula sebácea para reduzir, modular o controle dessa oleosidade. Eu não conheço nenhuma partícula que tenha essa ação no mercado hoje, porque o mercado para rugas ainda é muito maior e as pesquisas são mais voltadas para a área de rugas. Mas do ponto de vista fisiológico e anatômico, sim, a gente consegue uma penetração no folículo piloso bastante profunda, capaz então de ter uma ação localizada nas glândulas sebáceas e reduzir a acne. Mas isso ainda, eu não conheço nenhum produto no mercado com essa ação. Chegou aqui uma pergunta ali que estava andando já em PCT. Como é que anda a concorrência na área e financeiramente é rentável trabalhar com nanocosméticos? A concorrência na área hoje é a não regulamentação. Qual que é o problema da gente trabalhar com nanocosmético? Que se nós agora pegarmos um grauzinho, um pistilo e fizermos um creme, eu posso rotular ele com o nome que eu quiser. E isso é um problema. Por quê? Porque não existe uma regulamentação no Brasil que diga, você tem que provar para a Anvisa que você tem nanopartículas de tal tamanho para poder usar o nome nano no rótulo. Isso não tem. O que acontece? Acontece, por exemplo, que esse esmalte que diz aqui, nanotecnologia, não precisa ter nanopartículas dentro. Por quê? Porque não tem uma regra do Inmetro, da Anvisa, que diga se pode usar ou não. Por que isso é ruim? Porque quem faz bem não é reconhecido e quem não faz usa e se aproveita da mesma política. O que é o crivo hoje? O crivo hoje é a eficácia. O consumidor usa o produto, se achar que o produto funciona, ele vai continuar usando, se achar que não funciona, ele vai falar mal, inclusive mal da tecnologia. Então, com isso, muita gente boa ou não diz que tem, não usa mais o nome. Então, por exemplo, a Lancôme no Brasil não usa nanotecnologia em nenhum produto, sendo que eles têm vários. A Natura não usa nanotecnologia em nenhum produto. Por quê? Porque como ainda não tem uma regra definida, eles acham que pode ter muito picareta colocando o nome. Então essa é a pior parte de se trabalhar com nano hoje.
O que é o futuro? O Inmetro já está fazendo uma regulamentação em que tu vai ter que provar e tu vai ter regras de como analisar. Provavelmente a Anvisa também vai colocar algum tipo de norma de como é que isso vai ter que ser rotulado e com certeza só quem faz de verdade vai sobreviver e a concorrência vai diminuir e provavelmente a gente tem até um incremento de valor agregado desses produtos. Por enquanto vale o que vale para qualquer cosmético. Vocês compram cosmético por quê? Pela propaganda, pelo que os outros falam, entendeu? Vou fazer uma pergunta. Tem um produto que está super na moda agora, eu não sei se já chegou até vocês, mas vamos tentar. Quem já ouviu falar no Moroccan Oil ou no óleo de argan para cabelo? Isso não chegou até vocês? Bom, existe uma marca de cosméticos nova que chama Moroccan Oil, óleo do Marrocos. O nome do produto chama óleo de argan. É uma máscara que os cabeleireiros estão vendendo, custa mais ou menos R$250 cada potinho. Para vocês terem uma ideia, na Beauty Fair, a última feira que eu fui, que é uma feira para cabeleireiros, eu tentei passar no stand, a fila dava voltas assim ao redor do stand, eu contei umas 300 pessoas na fila. E entre essa marca lançar os produtos em janeiro e agora, a gente já tem mais de 80 empresas nacionais copiando, inclusive rótulo, cor, tudo igual, tudo cópia. Ninguém notou grande diferença nenhuma, só que o produto custa R$250 um potinho. Então, assim, o que acontece é moda. Se entrem na internet e digitem cremes para cabelo com óleo de argan, vocês vão ver a quantidade que vem. Montes de blogs dizendo que é maravilhoso, que é fantástico. E as pessoas, se usarem um produto sem, vão achar exatamente a mesma coisa, desde que seja um produto com qualidade equivalente. Então, assim, hoje tem 80 produtos novos no mercado nacional, copiando uma marca por pura moda. Então, assim, virou uma febre entre os cabeleireiros, é um pote azul lindo, azul turquesa, assim, quando vocês olharem, vocês vão lembrar de mim. E é moda. Então, o cosmético é isso, é moda, as pessoas compram pelo que o outro falou, porque funcionou, e a mínima parte porque o médico indicou. Então, é um mercado meio cruel, assim, de se trabalhar, mas, por outro lado, muito legal, porque é muito dinâmico. Mais alguma pergunta, gente, por gentileza? Alguém que tenha uma curiosidade urgente para hoje ainda? Ó, quem tiver maiores curiosidades sobre produtos, manipular produtos, a representante da Boticária da Reforma, vocês podem passar, podem dar uma olhadinha, ver o tamanho da partícula, ver quais são os efeitos. Essas estão querendo ficar os efeitos Cinderela ou não. De repente essa Cinderela tem uma bruxa no passado da noite, mas... Mais alguma pergunta aí, gente? Lá, ó. Excesso. A pessoa passa exatamente a mesma coisa que um produto convencional. Os mesmos testes que tu tem que fazer para poder lançar um shampoo normal, tu tem que fazer para lançar um shampoo com nano. Então, se a pessoa tiver a brilhante ideia de dormir com o shampoo na cabeça, tanto faz se ele tiver nano ou não, ela vai ter a mesma irritação. Se ela resolver, que nem eu vi o processo, fritar bolinho com óleo trifásico, tanto faz se ele tem nano ou não, ela vai ter diarreia de qualquer maneira. Vale a máscara sempre, então. O excesso não é bom. Aí, ó, acho que está chegando mais aí. Vamos finalizar então com as perguntas. Aqui. O pessoal que mandou as pilhas de perguntas que recuperam esse teu do Nano Cosméticos. Interesse geral. Tem várias perguntas de meninos que eu achei mais interessante. Bom, então, ó, depois o pessoal pode passar ali fora. Os guris estão ali para distribuir os presentes. O pessoal está querendo saber o tempo de lançamento de cosméticos, se o Brasil apoia essas iniciativas. Quanto tempo demora? Hoje, segundo a Anvisa, nós somos obrigados a fazer um estudo de estabilidade acelerada, que é colocar o produto a 45 graus de temperatura por 90 dias e fazer todos os testes provando que não houve alteração desse produto nesses 90 dias. A partir desses testes de estabilidade tem que serem feitos os testes em humanos, então irritação, sensibilização, irritação ocular, fototoxicidade, que é passar o produto e ir para a luz para ver se irrita. Passando por todos esses testes clínicos, tu manda o dossiê para a Anvisa, e a Anvisa tem um tempo que teoricamente é 90 dias, mas né, a Anvisa infelizmente não é a rapidez que nós gostaríamos, volta o produto e tu pode daí lançar o produto no mercado.
Em média, se a pessoa correr, voar, trabalhar que nem uma louca, em 8 meses ela consegue lançar um produto. Mas tem que dar tudo certo, porque um testezinho que der errado tem que voltar, começar tudo de novo. Então, hoje os projetos de cosmético de grandes indústrias é para 2 anos. Mais alguma ali? Tem uma pergunta? Você já sabe todos os efeitos que pode ocorrer numa pessoa utilizar ou ainda tem alguma... Eu ainda estou fazendo experiência. Cada nanopartícula é uma nanopartícula. Infelizmente não existe generalização. Assim como cada extrato de uma planta é o extrato de uma planta. Então, tu pode estar seguro que um lipossoma não te cause nada com vitamina E com 200 nanômetros de tamanho. Pode ser que o mesmo lipossoma de vitamina E com 50 nanômetros de tamanho possa te dar algum outro efeito. Um nanotubo de carbono, ele tem um efeito X, um fulereno vai ter Y, uma partícula de dióxido de titânio, Z. Então, assim, não existe generalização. Cada produto tem que ser estudado como uma entidade nova, do início ao fim de todos os testes de toxicidade e segurança. Mais alguma pergunta aí, gente? Não? Bom, pessoal, então para fechar, os que conseguiram ficar até agora, a gente gostaria de agradecer a professora Renata, inicialmente, né, por ter vindo. Podem dar palma.